Pessoal, graça e paz. Faça parte do nosso curso de Teologia Biblista. É um curso imparcial, certo? Não denominacional, 100% online. Você pode fazer ele inteiro pelo celular. A próxima turma vai começar em agosto, mês que vem, no dia 17. Os detalhes, o passo a passo, o número para você entrar em contato comigo e fazer sua matrícula na descrição e aí na legenda fixa, certo? Hoje eu quero comentar com vocês sobre algo intrigante, né? Na maioria das vezes, grandes modismos começam do nada ou a partir de algo bastante simples, bastante pequeno, né? Veja bem, dentro dos segmentos pentecostais e neopentecostais. Respeito às pessoas, não quero generalizar, mas nós temos aí várias campanhas de cunho altamente bizarro, né? Infelizmente. E tudo isso deve ter começado com uma coisa simples, um erro simples, algo que poderia ter sido corrigido e então evitado todo esse modismo, toda essa, né, todo esse efeito dominó, certo? E conversando com um amigo meu, que inclusive a maioria aqui conhece, que é o André Carpano, ele estava me alertando e alertando outros amigos nossos sobre a questão da música gospel. Na ocasião, estávamos falando inclusive de algumas canções do Samuel Mariano e outros. Eu sou meio por fora porque eu não escuto essas músicas, o meu gosto musical é outro, nada contra quem gosta, né? Gosto é gosto, momento de lazer é momento de lazer, enfim, não estou aqui para impor nada, né? Mas aí ele estava falando, olha, vocês já pararam para pensar que dentro do movimento pentecostal, gospel e etc., está surgindo algo através das canções e que a gente pode notar que é algo que ainda de forma velada defende aquela ideia, aqui eu estou parafraseando, defende aquela ideia de que se você está em Jesus, se você tem fé em Jesus, se você confia no perdão de Jesus, então tanto faz. Se você está roubando, se você está adulterando, se você está propositalmente se autodestruindo, tanto faz, né? E isso gera uma espécie de fatalismo pentecostal. Tal como nós temos, por exemplo, o fatalismo calvinista. Não quero generalizar os calvinistas, certo? Mas, por exemplo, Augustus Nicodemos disse que o suicídio, lógico, não quero generalizar os casos de suicídio. Quem sou eu? Longe de mim, né? Mas ele disse que o suicídio não é um fator determinante para que a pessoa saia da condição de salva ou perca a salvação, venha a ser condenada, etc. Porque, segundo ele, nós somos salvos pela graça e somos salvos pela graça mesmo. Aí entra aquela questão do monergismo calvinista, o monergismo bíblico, o sinergismo e etc. Mas não vou entrar nesses detalhes porque o vídeo não é sobre exegese, não é sobre essas coisas. Só que isso abre margens para interpretações errôneas, ok? Principalmente por parte de pessoas fracas, pessoas que ainda não têm idade suficiente, estrutura suficiente, experiência suficiente, né? E de certa forma, agora eu vou parafrasear, eu vou dizer o que eu acho aqui também. De certa forma, o que ele quis dizer foi o seguinte, olha, se você foi predestinado para o céu, porque ele acredita
nesse tipo de fatalismo, né? Então, se você foi predestinado para o céu, se você cometeu suicídio, enfim, não é o suicídio que vai quebrar a sua predestinação, né? Resumidamente é isso. Para quem sabe ler, né? Nós temos outros aí que ensinam coisas semelhantes. Por exemplo, o Geraldo, aquele do preterismo radical, ensina algo semelhante. Olha, se você já foi escolhido para ser salvo, então ele tem lá as explicações dele, mas no fim é isso. Você pode estar na lama proposital, amando isso, que se você foi salvo antes da fundação do mundo, escolhido para isso, pronto. E tem outros, na mesma linha do Geraldo. Inclusive uns que não têm o mesmo alcance midiático que ele, mas são piores que ele. E na minha humilde opinião teológica, nada contra essas pessoas, espero que Deus as abençoe, que Deus as ajude, que Deus abra os olhos dessas pessoas, mas teologicamente falando, eu enxergo como sendo castigos de Deus, certo? Daí eu poderia entrar em detalhes para você entender melhor, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. Então, são fatalismos. Existem outros tipos, outras vertentes, outras intensidades. Você pode estudar isso aí. Inclusive no curso a gente aborda essa questão de forma bastante aprofundada, né? E aí nós temos isso que está começando a nascer nos meios pentecostais e neopentecostais. Inclusive fica aí o alerta para os meus amigos que são pastores pentecostais, neopentecostais, líderes aí que estão assistindo esse vídeo, que estão me conhecendo agora, fica aí o alerta. Alerta esse concernente não só às canções novas do meio gospel, mas também há muitos artigos, muitas ideias que já estão permeando aí as redes sociais, né? Tem que ficar atento, porque o modismo ele começa assim, às vezes através de algo pequeno. E enquanto está pequeno, dá para controlar. Depois, aí já é outros 500, já são outros 500, né? Fiquem espertos com esse lance de, se você está em Jesus, tanto faz. Se você acredita no perdão de Jesus, tanto faz. Se isso, se aquilo outro, tanto faz. Fiquem espertos. Isso pode gerar, em um curto espaço de tempo, uma onda de fatalismo pentecostal. Ou, se você quiser, uma onda de fatalismo neopentecostal. Certo? E isso vai trazer destruição. Destruição espiritual e outras ordens de destruições. Certo? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Tá? O próprio Jesus disse: olha, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Claro que, querendo ou não, a pessoa vai cometer novos pecados, mas não de forma proposital. A pessoa vai se arrepender, a pessoa vai se sentir incomodada, sem essa de, eu confio no perdão de Jesus, então desde que eu creia nisso eu posso, etc. Não. Jesus disse, se, conjunção subordinativa condicional, se permanecerdes em mim. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo se colocando ainda no grupo, se, condição subordinativa condicional, se o negarmos, ele nos negará. O apóstolo João disse, se em vós permanecer o que tens ouvido desde o princípio, se, então é preciso tomar cuidado. Esses dias, um papagaio do Geraldo disse o seguinte, acerca do aborto, né?
de forma indiscriminada e tal, ele disse o seguinte: olha, se você está se sentindo culpada por decorrência de que você praticou isso aí e o seu filho poderia ter sido salvo, ou algo nesse sentido, aqui eu estou bem parafraseando, né? Pois fique você sabendo que se fosse para ele ser salvo, já estaria decretado de forma arbitrária e um aborto não poderia ter mudado isso. E se Deus não quisesse que você tivesse cometido aquele aborto, você não teria cometido e etc e tal. Então foi tudo da vontade de Deus. Cuidado, é um tipo de fatalismo, ok? Dentro de 98% ou 99% do calvinismo, existe uma outra vertente de fatalismo. E agora nós estamos observando, aí mesmo que de forma precoce, um certo tipo de fatalismo começando a germinar e ganhar força dentro dos meios pentecostais e neopentecostais, certo? Então agora é hora da gente deixar um pouco as diferenças de lado, certo? Eu discordo de muitas coisas dentro do pentecostalismo, neopentecostalismo, discordo do pré-tribulacionismo que é abraçado em grande escala por essas alas, discordo de várias outras coisas, ok? Mas sei que tem pessoas boas aí, sei que tem líderes bons, comprometidos com o evangelho aí, então eu não generalizo e está na hora de vocês abrirem os olhos, porque ainda dá para frear isso aí. Cuidado, analise, você que é líder, coloque alguém mais entendido para analisar os louvores que os jovens estão cantando dentro das denominações, o que eles estão ouvindo, para fazer ali uma análise teológica, algo nesse sentido. O negócio não é só, né? Enfim, fica aí o alerta para esse novo tipo de fatalismo. Nós temos o fatalismo dentro do calvinismo, o fatalismo dentro do preterismo e essa nova graça, que é uma graça desprovida de graça, e nós temos aí esse fatalismo que está começando a brotar no meio pentecostal. Ok? Como se diz, né? Fica a dica. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos meus livros, caso você queira adquirir. Faça parte do curso, eu aguardo o seu contato. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.